Presos nos ardores da ignorância e da fragilidade. Olhos-te desde o éter, onde falta a graça que enobrece o espírito. Nos tronos divinos, os deuses vos mantiveram à margem, distanciados da centelha vivaz que revela o entendimento e pulsa a vida. Mas hoje, hoje vos ofereço um tesouro, uma dádiva que gravará um novo destino em vossa sina. Com minha astúcia e destreza, roubei das mãos divinas o sagrado, o fogo destes céus. Este fogo não é mero calor ou claridade, é chama que transfigura, é reflexo de saber e de poder. É o fogo da imaginação, que incitará a vossa alma a se erguer e a vossa mente a voar. Com ele, forjarei vossos instrumentos, erguerei muralhas, desvelarei as artes ocultas. Um novo alvorecer romperá, em que o homem não é mais servo das sombras, e sim senhor do seu próprio destino. Sei que a ira dos deuses não tardará, serei alvo de sua cólera, mas carrego com júbilo meu fardo, pois libertar-vos é o meu maior triunfo. Queimem a cada dia o meu coração e o meu corpo. Nada poderá apagar a luz que vos entreguei. Guardem-na com discernimento e respeito. Os monstros vindos do Olimpo ansiarão a vossa cara, mas o seu perigo termina na ponta da garra. Os monstros a se temer de verdade são os que sibilam dentre as têmporas, de trás dos olhos, os que uivam não aos ouvidos, mas ao coração. Portanto, povo da terra, lembrem-se sempre: o verdadeiro vigor não está na força da chama, mas na bravura de sua procissão e na nobreza do seu uso. Devoradora dos viajantes e habitantes da terra do rei Cadmo, terás o teu enigma desvendado de uma vez por todas. Estrangeiro que nada conhece, ninguém jamais fora capaz de decifrar. Paralisada está a terra de Cadmo pela covardia dos homens que temem meu poder e mistério. Não te igualamos certamente a divindade. Eu com minha astúcia calar-te-ei. Mas te julgamos o melhor dos homens. Diga-me teu enigma. Qual animal que de manhã anda com 4 patas, ao meio-dia com 2 e à tarde com 3? Quando criança engatinha, na fase adulta anda com as 2 pernas e no fim da vida apoia-se numa bengala. O homem... Impossível! Retira-te, ser desprezível! Tebas agora é livre! Quando ele veio de longes terras, sua presença para nós aqui em Tebas foi um baluarte. Graças a ele sobrevivemos. Desde então, te chamamos de nosso rei e nos curvamos diante de ti, Senhor Supremo da grande Tebas, Édipo.
raio alígero de Zeus me levará dentro de alguns instantes para o outro mundo. Mandai buscar Teseu sem perder tempo. O medo já me domina, pois jamais ele alça voo em vão. A desventura é sua companheira inseparável. Como pode saber? Que aviso recebeste? Percebo claramente. Mandai alguém chamar por mim nesse instante o senhor dessa terra. Que segredo pretendes confiar-lhe, pai? Em retribuição a tantos benefícios, quero prestar-lhe, no sinal de gratidão, um favor ponderável que lhe prometi ao conhecê-lo em nosso encontro inicial. Teseu se aproxima? Irá ele encontrar-me ainda vivo? As coisas tristes podem tornar-se boas. Falharam os oráculos. Repousarei ao lado dele. Junto a Deus, partilhando o mesmo trono. Teseu se aproxima? Irá ele encontrar-me senhor de minha razão? Minha alma chora por toda a cidade, por mim e por vós. Túmulo, alcova nupcial, prisão eterna. Essa cidade quanto basta! Desci pra mim, ou devoro-te. Por que se escutam tantas vozes soando ao mesmo tempo? O que se passa? Que fato novo aconteceu? Minha vida está apenas por um fio, e não quero morrer frustrando-vos agora, a ti e a Atenas, quanto ao que vos prometi. Sei que já fizestes muitas e nunca desmentidas profecias, Édipo. Diz-me agora, o que me compete fazer? Dir-te-ei, filho de Egeu, qual será o tesouro que deveis preservar, tu e tua cidade. Agora vou mostrar-te sem guia nenhum o pedaço de chão onde devo morrer. Em tempo algum, porém, poderás revelar a qualquer outro homem o segredo oculto, nem as minhas crianças, apesar do meu amor por elas. Conhecerás mais tarde o mistério lá no local, só tu. Vamos, meninas. Hoje o guia sou eu, estranho certamente, porém tão capaz quanto fostes por mim até agora. Posso dizer-vos em resumo, cidadãos. Édipo já morreu. Não me é, porém, possível narrar sumariamente os fatos. Ele acaba de conquistar a vida eterna. De que maneira? A interferência de algum deus livrou deste idoso de todos os males. Há justamente nesse ponto uma razão para nos admirarmos. No momento exato em que ele se afastou daqui, estava perto e sabes como eu sei. Não ia à sua frente nenhum de seus amigos. Nosso guia, então, foi Édipo. Quando seus passos o levaram à frente do escarpado umbral, onde se veem os primeiros degraus de bronze de uma escada que leva às raízes recônditas da terra, ele parou diante de uma das estradas que partem do local. Ali, a igual distância da cratera profunda da rocha torícia de uma pereira oca e da tumba de pedra, afinal, Édipo sentou-se. Lá, tirou seus míseros andrajos e, levando a voz, pediu suas filhas que fossem buscar água corrente onde a encontrassem, pois queria lavar-se e fazer libação. Logo depois dele ter a satisfação de sentir-se como queria, reboaram os trovões de Zeus infernal. Ouvindo o estrondo, as meninas tremeram e se prosternaram aos pés do pai, enquanto soluçavam consternadamente. Ele, entretanto, ouvindo o pranto amargurado, abraçou-as e disse-lhes: Minhas filhas, de hoje em diante vosso pai já não mais existe. Em fato, agora acaba tudo que fui, e cessa também o vosso encargo de cuidar de mim. Uma palavra só, porém, vos recompensa de tanto sofrimento. De nenhum outro homem recebestes amor maior que o deste, sem o qual ireis viver pelo resto de vossas vidas. Os três se estreitavam nos braços um dos outros, mas quando seus gemidos chegaram ao fim, todos ficaram em silêncio absoluto. Subitamente uma voz se elevou, a voz insistente do Deus. Por que tardamos tanto a pôr-nos a caminho, Édipo? Quando ele percebeu que um Deus o convocava, mandou chamar Teseu para perto de si. Querido amigo, dai agora as minhas filhas a garantia jurada de tuas mãos, e vós, meninas, dai-lhe reciprocidade. Provando que era realmente um homem nobre, Teseu, sem vacilar, jurou ao estrangeiro que atenderia seu pedido. Isto feito, Édipo apressou-se em pôr as cegas mãos sobre as meninas e disse-lhes: Agora, meninas, deveis reanimar em vossos corações toda a nobreza, abandonando este lugar. Mas Teseu soberano deve ficar, para presenciar os fatos. Assim ele falou e todos nós ouvimos. E soluçando, retiramos-nos com elas. Quando nos afastávamos, logo depois, olhamos para trás e vimos que Édipo já não estava
Lá estava somente o rei, com a mão no rosto para proteger os olhos diante de uma visão insuportável. Mas onde estão suas filhas? E a escolta que foi com elas até aquele lugar? Ambas não estão longe. Ouve-se claramente os seus soluços. Prenúncio de sua volta. É somente a nós duas. E desta vez, mais do que em qualquer outra, nos cabe deplorar a maldição de nosso sangue. Do sangue de um pai que nos teve para a nossa desgraça. Por ele, enquanto vivo, suportamos inumeráveis penas sem alívio. E agora, vamos ter de acrescentar-lhes a narração de fatos espantosos por nós, presenciados e sofridos. Suplico a Hades, assassino, que me leve daqui para onde está meu velho pai. Não posso mais viver a minha vida. Tendes de suportar valentemente o fardo imposto pelas divindades. Evitai que este impulso vos domine, pois vossa vida tem sido exemplar. Meu pai, já foste embora, levado para sempre em direção aos abismos do mundo subterrâneo. Mas em nas trevas onde estás agora, te faltarão o meu amor e o dela. Ele morreu em solo estranho, de acordo com sua própria vontade. Seu leito está oculto para sempre, e ao nosso luto não faltarão lágrimas. Querias morrer em solo estranho, mas por que morreste assim tão só, longe dos meus cuidados? Que nos reserva a sorte, agora que perdemos nosso pai. Voltemos ao local, irmã querida. Leva-me lá. Matar-me-ei também. Em que lugar irei viver só e desamparada, minha vida repleta de infortúnios? Cessai vossas lamentações, meninas. Quando contamos com a benevolência dos deuses infernais, por que gemer? Provocaríamos a sua cólera. Que assim seja. Manda-nos logo de retorno a Tebas, então, nossa antiga cidade, para que, se for possível, consigamos ambas reter a marcha da carnificina funesta para nossos dois irmãos. A fadiga me domina. Há muito tempo ela te dominava. Tendes à vossa frente um mar de males. Sei muito bem. O Deus da guerra impôs o seu destino, semeando em torno deles o extermínio. Aqueles dois infortunados, nascidos de um só pai E uma só mãe. que um contra o outro ergueram as espadas Traidor! Tolo! para enfim compartilharem uma mesma morte. Puseste em fuga o guerreiro de escudo branco, disposto a conquistar nossa terra, persuadido pela fala ambígua de Polinices. Teve de voltar sem que as mandíbulas fartassem nosso sangue. Dizemos em verdade. Odeia mais que tudo a presunção das línguas atrevidas. E ao vê-las vir, fulminou com labaredas aquele que se imaginava prestes a proclamar vitória em sua meta. O topo dos muros da cidade! Golpeado, ele se projetou no chão. Seus golpes, todavia, não trouxeram o resultado desejado. Nas 7 portas, enfrentando os nossos, seus 7 chefes foram derrotados. Exceto aqueles dois infortunados, nascidos de um só pai e uma só mãe. Sucumbiram então em dupla morte, golpeando e golpeados com suas próprias mãos impuras. A guerra finda. Esta maldição que vos lancei a tempo morrerá sangrentamente e o teu irmão cairá contigo. A vitória de glorioso nome está conosco. Creonte, o novo rei, filho de Meneceu. Minha querida Ismene, irmã do mesmo sangue, conheces um só mal entre os herdados de Édipo, que Zeus não jogue sobre nós enquanto vivas? Não há de fato dor alguma, afronta ou humilhação que eu não esteja vendo no rol das tuas desventuras e das minhas. Já tens conhecimento do novo decreto que o rei, segundo dizem, promulgou agora e mandou publicar pela cidade inteira? Não ouvi notícia alguma, antigo.
fosse agradável ou fosse triste. Desde que nos levaram nossos 2 irmãos mortos no mesmo dia, um pela mão do outro. Eu já previ e te chamei aqui por isso. Apenas tu irás ouvir-me, mais ninguém. Que há? Estás inquieta com as más notícias? Pois não estou Creonte, que se desse a honra da sepultura a um de nossos irmãos, enquanto a nega o outro. Dizem que mandou proporcionar justos funerais a Etéocles, com a intenção de lhe assegurar no além-túmulo a reverência da legião dos mortos. Dizem também que proclamou a todos os tebanos a interdição de sepultarem ou sequer chorarem pelo desventurado Polinices. Sem uma lágrima, o cadáver insepulto irá deliciar as aves carniceiras, que hão de banquetear-se no feliz achado. Agora sabes disso. E muito breve irás tu mesma demonstrar se és bem-nascida ou filha indigna de pais nobres. Mas nessas circunstâncias, infeliz irmã, teria eu poderes para te ajudar a desfazer ou fazer alguma coisa? Decide se me ajudarás no meu esforço. Qual a tua ideia? Ajudarás as minhas mãos a erguer morto. Vais enterrá-lo contra a interdição geral? Ainda que não queiras, ele é teu irmão e meu. E quanto a mim, jamais o trairei. Atreves-te a enfrentar as ordens de Creonte? Ele não pode impor que eu abandone os meus. Agora que restamos só eu e tu, sozinhas, pensa na morte ainda pior que nos aguarda se contra a lei desacatarmos a vontade do rei e a sua força. E não nos esqueçamos de que somos mulheres e por conseguinte não poderíamos enfrentar só nós os homens. Peço indulgência aos nossos mortos enterrados, mas obedeço constrangida aos governantes. Ter pretensões ao impossível é loucura. Não mais te exaltarei. Mesmo que depois quisesses me ajudar, não me satisfarias. Procede como te aprouver. De qualquer modo, hei de enterrá-lo, e será belo para mim morrer, cumprindo esse dever. Jazerei eternamente sobre a terra, e tu, se queres, foge a lei mais cara aos deuses. Eu não fujo a ela. Sou assim por natureza. Não quero opor-me a todos os concidadãos. Alegue esses pretextos, mas não deixarei sem sepultura o meu irmão muito querido. Se crês que deves, vai. Mas parte com a certeza de que, apesar de agires insensatamente, és verdadeira amiga para teus amigos. Visitemos logo os templos de nossos deuses. Pois os mortais, que um dia têm os lares desavorados pelas divindades, jamais se livrarão dos infortúnios por todas as gerações. E te farão igual aos filhos que geraste. Igual a Édipo, de outrora. Filhos meus, merecedores de piedade, sei que vossos motivos para virem aqui, vossos anseios não me são desconhecidos. Sofre cada um de vós somente a própria dor. Minha alma, todavia, chora ao mesmo tempo por essa cidade, por mim mesmo e por vós todos. Mandei Creonte ao santuário do Febo para indagar do Deus o que me compete fazer para salvar de novo esta cidade. E quando ele voltar, não serei eu então um homem de verdade se não fizer tudo o que dita Deus por intermédio de Creonte. Creonte, filho de Meneceu, príncipe meu cunhado, transmite-nos depressa o que te disse o Deus. Foi favorável a resposta, pois suponho que mesmo as coisas tristes podem tornar-se boas e trazer ventura. Mas que resposta ouviste? Estas duas palavras, se por um lado não me trazem mais temores, por outra são escassas para dar-me alívio. Ordena-nos Apolo com total clareza. Que libertemos Tebas de uma execração oculta agora em seu benevolente espírito, antes que seja tarde para radical. Teremos de banir daqui um ser impuro, ou espiar morte com morte, pois há sangue causando enormes males à nossa cidade. Que mortes de dispersão? Quem pereceu? Lário, Senhor. Outrora rei desse país antes de seres aclamado soberano. Ele foi morto. O Deus agora determina que os assassinos tenham um castigo justo. E onde acharemos então os culpados? Onde ocorreu o assassinato? Foi no palácio? No campo? Ou em terra estranha que Lário for assassinado? Falou que alguns bandidos encontraram Lário na estrada rumo a Tebas e o trucidaram. Não com a força de um só homem, pois numerosas mãos se uniram para o crime.
Nenhum de nós, em meio a males mais prementes, pôde cuidar naquela hora de vingá-lo. Eu mesmo, remontando a sua origem, hei de encontrá-lo sem demora. Vou juntar-me a ti e secundar-te no esforço de redimir novamente nossa cidade. Já que somente após os fatos alegados honraram os tebanos com a cidadania, ordeno que quem aqui souber quem matou Laio, filho de Lábida, que me revele tudo, ainda que receie represálias. Quem se denunciar não deverá ter medo, pois não correrá outro perigo senão o exílio. A vida lhe será poupada. Escuta então, Édipo, tuas imprecações compelem-me a falar. Cabe a Apolo, Deus profeta, que nos mandou punir o criminoso, dizer-nos quem outrora cometeu o crime. São justas as tuas palavras, mas ninguém detém poder suficiente para constranger os deuses a mudarem os seus altos desígnios. Veio-me à mente uma ideia. Sei que Tiresias, venerável, é o profeta mais próximo de Apolo. Se lhe perguntares, dele ouviremos a revelação dos fatos. Não descurei desse recurso. Mandarei buscá-lo. Já vejo aproximar-se quem vai descobri-lo. Estão trazendo em nossa direção o guiado pelos deuses. O único entre nós que traz em sua mente a lúcida verdade. Tu que apreendes a realidade toda, Tiresias, desde os fatos logo divulgados até os mais ocultos. Sem dúvida conheces os terríveis males que afligem a nossa cidade. Para defendê-la, para salvá-la, só nos resta a tua ajuda. Afasta de nós todos a maldição que ainda emana do rei morto. Não deverias vir. Manda-me embora. Assim suportarás melhor o teu fardo e eu o meu. Carecem de justiça tais palavras tuas e de benevolência a esta terra que tanto te nutriu, pois não quiseste responder. Em minha opinião, a tua longa fala foi totalmente inoportuna para ti. Então, para que eu não incorra em eu igual... Não! Pelos deuses, já que algo sabes, não te afastes! Eis-nos aqui à tua frente, toda a cidade ajoelhados em atitude súplice. Pois todos vós sois insensatos. Quanto a mim, não me disponho a exacerbar meus próprios males. Para ser claro, não quero falar dos teus. Sabes a verdade, não a falas? Queres trair-nos e extinguir nossa cidade? Acusas-me de provocar a tua cólera? Não vês aquilo a que estás preso e me censuras? O que tiver de vir, virá, embora eu cale. Mas tens de me dizer agora o que há de vir. Nada mais digo. Encoleriza-te. Se queres, cede a mais cega ira que couber em ti. Pois bem, não simularei meus pensamentos, tão grande é a minha cólera, mas fica sabendo que, em minha opinião, articulaste o crime e até o consumaste. Só tuas mãos não o mataram, e se enxergasses, eu diria que foste o criminoso sem qualquer ajuda. Teu pensamento é este? Então escuta, Édipo. Mando que, obedecendo a ordem por ti mesmo dada, não mais dirijas a palavra a mim, pois és o maldito aqui. Pois ouve bem. És o assassino que procuras. Não me dirás palavras tão brutais de novo. Apenas quero declarar que, sem saber, mantém as relações mais torpes e sacrílegas com a criatura que devias venerar, alheio à sordidez de tua própria vida. São tuas essas palavras? Ou de Creonte? Ele não é a causa de teus muitos males. Tu mesmo os chamas sobre ti e mais ninguém. Creonte. Em tempos idos, amigo fiel. Agora se insinua insidiosamente por trás de mim e anseia por aniquilar-me, levado por um feiticeiro, charlatão, conspirador, que só tem olhos para o ouro e é cego em sua própria arte e tudo mais. Pois eu cheguei aqui sem nada conhecer. Eu, Édipo, impus silêncio à esfinge. Veio a solução dos enigmas de minha mente. E agora? Agora queres derrubar, na ânsia de chegar ao trono junto a Creonte. Embora sejas rei, eu tenho direito, Édipo, de responder-te. Pois me julgo igual a ti. Eu não me considero teu servidor e tampouco estou na dependência de Creonte. A minha cegueira provocou injúrias tuas. Pois ouve bem. Os teus olhos são bons. E todavia não vês os males todos que te afligem. Sabes de quem nasceste? És odioso aos teus.
aos mortos quanto aos vivos, e o açoite duplo da maldição de tua mãe e de teu pai há de expulsar-te um dia em vergonhosa fuga de nossa terra! Não esperava ouvir tais disparates. Se fosse previdente, não me apressaria a convidar-te a vir até o meu palácio. Consideras-me louco? Mas para teus pais que te puseram nesse mundo, fui sensato. Que pais? Que homem me deu a vida? Falaste recorrendo a enigmas. Não és tão hábil para decifrar enigmas. Insultas-me no que me faz mais virtuoso. Eu salvei esta cidade é quando basta! Leva-te logo. Aqui me ofendes. Longe não. Édipo, prover aos céus que estes meus olhos nunca, jamais houvessem lhe visto. Porque viram. E todavia, graças a ti, lhes foi possível cerrar os olhos aliviados e respirar tranquilamente por muito tempo. Jamais pensaram eles que sob o reino teu foram primeiro salvos e depois perdidos. Senhores, apenas vós foste chamado entre o povo por emissários meus, mandados de propósito. Primeiro porque sei que fostes bons, fiéis e obedientes ao poder real de Laio. Depois, porque quando Édipo era rei aqui, e após a sua morte, a vossa lealdade inabalável ainda sustentou seus filhos. E agora, todavia, que eles sucumbirem em dupla morte, golpeando e golpeado com suas próprias mãos impuras. E em razão do parentesco próximo entre meus mortos, hoje eu detenho o trono e todas as suas regalias. Pois eu não me calaria, vendo em vez da segurança, a ruína dominar o povo. A salvação de Tebas é também a nossa, em minha opinião. Com normas eu manterei intacta agora na cidade. E pauta-se por elas o edito que eu mandei comunicar o povo a pouco. Relativamente aos filhos de Édipo, jamais concederei aos homens vis honras maiores que as merecidas, tão somente pelos justos. E só quem quiser o bem de Tebas há de ter minha estima em vida, e mesmo após a morte. Assim te apraz, filho de Meneceu, Creonte, tratar amigos e inimigos desta terra. Tens o poder para impor a lei de tua escolha. Cuidar então de que se cumpra as minhas ordens. Não vou dizer, senhor, que chego assim sem fôlego por apressar meus pés para serem mais velozes. Decidi que deveria chegar a ti. E embora eu mesma quase nada saiba, ainda assim estou aqui para falar. Pois a se cumprirem minhas esperanças, apenas sofrerei que for o meu destino. E quais os motivos desse teu abatimento? Falar-te-ei primeiro que me interessa. Eu nada fiz, nem sei quem praticou a ação. Qualquer castigo para mim seria injusto. Morto. Alguém há pouco sepultou e foi-se embora. Apenas pôs alguma terra que cobriu as carnes e praticou deveres outros de piedade. E que homem se atreveu a tanto? Não conseguimos ver marcas de paz, nem sulcos feitos por inchada. O chão estava bem liso, duro e seco, sem sinais de rodas. O autor da ação é desses que não deixam pistas. Quando o vigia da manhã nos alertou para o acontecido, não víamos o morto. Embora não estivesse bem sepulto, pois era muito pouca a terra que o cobria, como se fosse posta pelas mãos de alguém querendo apenas evitar um sacrilégio. E não havia em volta rastro algum à vista. Então, brotaram entre nós palavras ásperas de sentinelas acusando sentinelas. Já íamos pegar com as mãos ferros em brasa, e jurar com os deuses convictos que não éramos autores nem cúmplices na trama ou na realização. Por fim, depois de nossas investigações terem falhado, um guarda se manifestou, fazendo-nos baixar o rosto para o chão, apavorados. Ele nos disse que era nossa obrigação comunicar-te o fato imediatamente. E aqui estou, contra teu gosto e contra o meu, pois ninguém aprecia quem dá más notícias. Meu coração, senhor, indaga há muito tempo se esse acontecimento não se deve aos deuses. Cala-te logo antes que cresça a minha cólera com a tua fala. Salvo se queres mostrar serenidade ou insensatez ao mesmo tempo. É insuportável escutar-te quando dizes que os deuses podem ter cuidado do cadáver. Seria por inusitada a recompensa ao benfeitor que lhes dariam ele sepultura que chegou para queimar os seus templos?
ou ver os deuses distinguirem criminosos. Jamais. Desde o princípio haviam na cidade homens que murmuravam coisas desse gênero e maleavam a cabeça contra mim secretamente. Sei muito bem que os guardas foram corrompidos e subornados para agirem assim por eles. Juro agora que se não descobrirdes o real autor desse feito e não conduzirdes à frente dos meus olhos, simplesmente a morte não há de ser pena bastante para vós. Sereis dependurados todos, ainda vivos, até que alguém confesse o crime. Este feito eu não praticaria. Fizeste mais? Vendeste a alma por dinheiro. Se não descobrires tu e teus colegas o real autor desse feito, acabarás por convencê-los que somente mágoas traz o ganho ilícito. Que nosso rei lançava contra mim acusações terríveis. Não me disponho a suportá-las. Eis-me aqui. Se ele imagina que em atos ou palavras lhe fiz injustiças, não quero prosseguir vivendo sob o peso de tal imputação. O dano que me causa essa suspeita é mesmo enorme se na cidade, se por vós, por meus amigos, são acusados de traição. Como terá podido Édipo supor que a culpa é minha se o adivinho mentiu? Ele falou em traição? Não sei pensando em quê. Estava firme seu olhar? O ânimo firme quando ele me acusou dessa maneira insólita? Não sei. Não gosto de encarar os poderosos. Mas ele próprio está saindo do palácio. E fazes tu que estás aí? Ainda ousas vir a mim, tu que seguramente queres matar-me e despojar-me do meu trono abertamente? Acreditavas mesmo que eu não viria as tuas maquinações e não as puniria vendo-as descoberto? Que esperas de mim falando assim? Deixa-me responder, pois sou igual a ti e julga livremente após haver me ouvido. És hábil em palavras. Sinto-me inclinado a ouvir-te, embora sejas um inimigo pérfido. Quantos anos já se passaram desde que Laio fora morto, ferido pelas mãos de um assassino? Contar-se uma sequência longa de anos. E não te ocorreu mandar investigar o crime? Fizemos-no de certo e nada descobrimos. Mas jamais dirias que fui eu o causador da morte trágica de Laio. Quem sabe? Desposaste minha irmã Jocasta? Partilhas o poder com ela em mando igual? Depois de ti e dela, não sou eu quem manda? De fato. Isso agrava ainda mais a tua culpa. E que pretendes? Exilar-me dessa terra? Quero tua morte, não teu exílio. Serias justo se provasses minha culpa! Por que vos enfrentaste nessa disputa estéril, desaventurados? Não pensais em prover mais calamidades a Tebas. Entra, Édipo. Tu, Creonte, volte ao lar. Não devemos transformar frivolidades em causa de preocupação maior. Por que razão, Senhor? Permite que essa cólera feroz te vença. Parece justo a teu esposo, minha irmã, e amada Eurídice, tratar-me rudemente. Édipo quer que eu opte entre dois males, ou o exílio doloroso da terra de meus pais, ou vergonhosa morte. Confirmo. Tenho convicção, mulher, de que ele tramou a minha queda e tentou realizá-la. Édipo, suplico-te que creia nas palavras dele. Primeiro pelo juramento recém-feito perante aos deuses, e depois por reverência a mim e aos cidadãos presentes. Reflete. Atenta bem. Consente. Com que desejas que eu consinta? Concordo com Creonte. Nunca ele antes foi insensato. Jamais deves acolher a rumores vagos para fazer acusações desprimorosas ao amigo. Dir-te-ei, mulher, pois te honro mais do que essa gente. A causa é Creonte com sua torpeza. Ele me acusa de ter matado Laio. Mas foi por ciência própria que eu ouvi dizer. De sua própria boca nada nós ouvimos. Seu
porta-voz foi uma malévola divina. Não há motivos para inquietação. O dom divinatório não é concedido a mortais. Eu te darei exemplo disso em escassas palavras. Eu não direi o deus Apolo, mas um de seus intérpretes, por meio de oráculos. Disse a Laio, então meu marido, que o filho meu e dele o assassinaria. Mas apesar desses notórios oráculos, todos afirmam que Laio morrera pela mão de assassinos em uma encruzilhada há muitos anos. Vivia o nosso filho no seu 3º dia, quando o rei tomou-me das mãos, amarrou-lhe os tornozelos, entregou-lhe em mãos estranhas que logo lançaram no precipício da montanha inacessível. Naquele tempo, as predições do deus Apolo não se realizaram, e as apreensões do rei, que tanto temia terminar seus dias pela mão daquele que lhe devia a vida, não se concretizaram. Falharam os oráculos. O próprio Deus evidencia seus desígnios quando quer, sem recorrer a intérpretes, somente ele. Minha alma encheu-se de temores. Minha mente está aflita ouvindo te falar. Terias dito agora há pouco que Laio fora morto numa encruzilhada, ou foi engano meu? Assim disseram e repetem desde então. E onde e quando se deu este evento lamentável? Podes recordar-te? A região chama-se Fóssis, onde a estrada de Dali e Delfos para lá converge. O fato ocorreu um pouco antes de você chegar aqui e tomar o poder. Deus poderoso. Que fazes de mim agora? Como era lá e quantos anos ele tinha então? Ele era alto. Seus cabelos começavam a pratear-se. Começo a convencer-me de que lancei contra mim mesmo as terríveis maldições hoje pronunciadas. Temo que Tiresias, mesmo cego, tenha enxergado, mas ainda preciso de uma palavra tua para esclarecer. Também estou inquieta, mas eu responderei a todas as suas perguntas. Era pequena a escolta que seguia lá e uma numerosa guarnição. Eram 5 no total, o carro só os levava. E quem foi que outrora te comunicou esses detalhes? Uma serva, que se salvou ao regressar. Ainda se encontra no palácio de servição? Não. Assim que ela chegou ao verde no lugar de Laio, ela tomou minhas mãos e suplicou para que eu deixasse ela ir aos campos apacentar os nossos rebanhos. Eu deixei. A serva parecia merecedora de recompensas ainda maiores. É possível tê-la aqui em pouco tempo. Ela virá. Tenho pressa para vê-la e interrogá-la. Ela virá. Mas creio eu merecer palavras tuas sobre os teus receios. Não te recusarei, pois resta-me somente uma esperança. Meu pai é Pôlico, coríntio. Minha mãe Mérope, dórica. Todos consideravam-me o habitante mais importante de toda Corinto, até que um dia um fato inesperado aconteceu. Foi numa festa. Um homem embriagou-se e sem qualquer motivo lançou contra mim o vitupério de que eu era filho adotivo. Sem reconhecimento de meus pais. Um dia fui consultar-me no oráculo de Delfos, mas Apolo não se dignou de desfazer as minhas dúvidas. Anunciou-me, todavia, infortúnios ainda maiores. Eu me uniria à minha própria mãe e lançaria a esta terra descendência impura depois de matar o pai que me deu a vida. Diante dessas predições, abandonei Corinto, guiando-me pelas estrelas em busca de pouso bem distante, onde jamais se tornariam realidade. Assim pensava eu, as sordidezas prognosticadas. Seguia eu meu caminho despreocupado. Um dia, chegando na encruzilhada de Delfos, avistei um vistoso carro correr em minha direção, em rumo inverso. Dentro do carro havia um homem já maduro, como este que me descreveste agora há pouco. O próprio passageiro empurrou-me violentamente para fora de seu caminho. Eu, encolerizado, revidei o golpe no carro. Vendo-me reagir, ele aproveitou a oportunidade para acertar-me em cheio na cabeça. Custou-lhe caro, feito. Creio que eu tenha matado todos os seus guardas e com esta minha mão tenha ferido gravemente. Ele então pendeu para o outro lado
E caiu. Tudo isso nos aterroriza, mas seja esperançoso até que a serva venha e esclareça os fatos todos. É a única esperança que me resta. Essa mulher, essa pastora, só ela. Nada e ninguém mais. Segundo ela, os assassinos foram vários assaltantes. Se ela vier reiterar tal fato, o criminoso não serás tu. Um homem só não equivale a vários. Todos puderam ouvi-la além de mim. Laio não morrera pela mão do meu filho. O meu pobre filho morreu muito antes dele. Dizei-me, servo de Apolo, que o mais novo fruto de Tebas, herdeiro da casa dos Labidácidas, terá um futuro longo e próspero. Pelos deuses. O que diz os deuses, oráculo? Uma maldição assola a família dos Labidácidas. Teu filho, poderoso rei, derramará teu sangue com as próprias mãos e unir-se à tua rainha. Blasfêmias! Jamais tais atos poderiam ser cometidos pelo meu filho, o príncipe de Tebas. Serás punido por tuas mentiras, homem funesto. Castiga-me. Se quiseres, extermina o portador das verdades. Mas isso não mudará os fatos que assolam a ti e a tua família. Destrói, Zéfira, todos os vestígios dessa terra e amaldiçoada criança. Lançai-a no precipício das montanhas inacessíveis. Vá! Já não mais suporto olhar para o recém-nascido, portador das desgraças de Tebas. Chega em boa hora. E como a vira pilhar em delito? Ela enterrava o homem. Sabes tudo agora. Percebes o que dizes? Falas com certeza? Via quando, apesar de tua proibição, ela cuidava de enterrar ainda melhor o morto. E como a viram? O fato aconteceu assim. Quando voltamos, tiramos toda a terra que recobriu o corpo e cuidadosamente despimos o cadáver meio decomposto. Então, nós o sentamos no alto da colina. Neste momento, um vento repentino e forte soprou em turbilhão pela campina toda, desfolhando as árvores das redondezas. O mar em volta escureceu. Para suportar o flagelo divino, tivemos de fechar os olhos. Quando aquilo cessou, muito tempo após, vimos a moça. Ela, vendo o corpo nu, gemendo, proferiu terríveis maldições contra quem cometera a ação. Amontou com as mãos de novo a terra seca e, levantando um gracioso jarro bronze, derramou sobre o cadáver abundante libação. Corremos e todos juntos seguramos, mas ela não demonstrou estar com medo. Então, pusemos-nos a interrogá-la sobre o seu procedimento passado e atual. Para minha alegria, e dó ao mesmo tempo, ela nada negou. Tu, que baixas o rosto para o chão, confirmas a autoria desse feito? Ou negas? Fui eu a autora. Digo e nunca negaria. Já podes ir na direção que te aprover, aliviado e livre de qualquer suspeita grave. Agora dize rápido e concisamente. Sabias que o edito proibia aquilo? Sabia? Como ignoraria? Era notório. E te atreveste a desobedecer às leis. E não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que eu me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-las. Primeiro de
destino que me espera é uma dor sem importância. Se tivesse de consentir em que o cadáver de um dos filhos de minha mãe fosse negar a sepultura, então eu sofreria. Mas não sofro agora. Se hoje te parece insensata por agir dessa maneira, é como se fosse acusada de insensatez pelo maior dos insensatos. Evidencia-se tua linhagem indômita, de pai indômito. Tu não cedes nem no momento de enfrentar a adversidade. Pois fique sabendo que os espíritos mais duros dobram-se muitas vezes. E quem deve obediência ao próximo não pode ter pensamentos arrogantes como os teus. Pela segunda vez revela-se insolente, ufana-se do feito e mostra-se exultante. Embora fosse a minha irmã, sua mãe, nem ela nem irmã conseguirão livrar-se do mais atroz destino, pois eu acuso a outra de cúmplice na trama desse funeral. E chamem-na! Vê lá dentro. Estava transtornada, como que incapaz de dirigir a sua mente. Prendeste-me! Desejas mais que a minha morte? Não quero mais. Era tudo que eu pretendia. Então por que demoras? Em tuas palavras não há nada de agradável. Da mesma forma, as minhas devem ser-te odiosas. E quanto à glória, poderia haver maior do que conceder ao meu irmão um funeral condigno. Não há vergonha alguma de nos compadecermos dos que nasceram das mesmas entranhas de onde viemos. E aquele que morreu lutando contra o outro, também não era teu irmão do mesmo sangue? Do mesmo sangue, de um só pai e uma só mãe. Vamos! Tu, que dissimulada como víbora em minha própria casa, insidiosamente sugava meu sangue sem que eu percebesse que alimentava duas pestes em conluio contra o meu trono. Dize-me, confirmarás também a participação naquele enterro? Ou negarás jurando desconhecimento? Eu pratiquei a ação. Se ela consente nisso, sou cúmplice no crime e aceito as consequências. Mas nisso não terás apoio da justiça, pois nem manifestaste aprovação à ideia, nem eu te permiti participar da ação. Os mortos sabem quem agiu. Não quero, amiga, que é mal digna de morrer contigo, irmã, e honrar o morto com ritos sagrados. Não compartilhes a minha morte, nem aspires a feitos que não foram teus. Que valerá a vida pra mim sentir? Salva-te, Ismene. Eu não te invejo por fugires. A tua escolha foi a vida, a minha morte. De qualquer modo, nossas faltas são iguais. Não te preocupes, estás viva. Quanto a mim, a minha alma há muito tempo já morreu para que eu sirva aos mortos. Afirmo que uma dessas moças nesse instante nos revelou sua demência. A outra é insana sabidamente desde o dia que nasceu. Irás matar então a noiva de teu filho? Ele pode lavrar outras terras mais férteis. Detesto para os filhos meus mulheres más. E a morte impedirá por mim o casamento. À sua frente está a sua mulher e mãe dos filhos dele. Auguro de felicidade. Feliz esposa do homem que viemos procurar em Tebas. Desejo de ventura idêntica, estrangeiro. Mas dizes, aqui viestes, que mensagem trazes? Notícias favoráveis para a tua casa. Eu vim de Corinto e minhas notícias hão de trazer-te algum prazer. Seguramente elas trarão, mas podem também afligir-te. Que palavras são essas de aflições ambíguas? Os habitantes todos de Corinto querem fazer de Édipo seu rei. Segundo afirmo, o rei Pólipo, a morte acaba de levá-lo ao túmulo. Escuto bem. Rei Pólipo morreu. E eu quero também morrer, se não diga a verdade. Ouve a mensagem desta forasteira de Corinto e vê aonde levam os notórios oráculos. Veio dizer que seu pai, Pólipo, já não existe mais. Acabara de morrer. Por traição ou foi por morte natural? Os males mais ligeiros matam, litidosa.
infeliz foi vítima de uma doença? Foi. E um dos muitos anos que ele viu passar. Por que então, mulher, dá tanta atenção ao fogo divinal da profetisa Pítica? Segundo antigas predições, eu deveria matar meu próprio pai. Agora ele descansa sobre a pesada terra. Quanto a mim, minhas mãos não tocaram em nenhuma arma ultimamente. Descansa agora pôlego sobre o reino de Hades. E junto com ele, as tristes profecias. Quais profecias são a causa da sua hesitação? Podes expô-la ou é defesa ao estranho? Vais conhecê-la. Disse Apolo que eu deveria unir-me à minha própria mãe e derramar o sangue de meus pais com estas minhas mãos. Eis a razão do porquê há numerosos anos estou afastado de Corinto, embora saiba o quão doce é o reencontro de um filho com seus pais. Ainda desejei união com tua mãe. Exatamente. Eis o meu temor de sempre. Sabes que nada justifica os teus receios. Mas como não temer, se sou filho deles dois? Pois ouve bem. Não é de pôlego o teu sangue. Que dizes? Pôlego não é então meu pai? O rei de Escepeus, recém-nascido de minhas mãos, levou a isso o fato de não ter um filho. A gente lá no Cítero, num vale escuro. Lembro-me bem do teu estado deplorável. Teus tornozelos ainda testemunham isso. Desamarrei teus tornozelos nos passados. Segue-me esse defeito horrível desde a infância. Teu próprio nome te lembra esse infortúnio. Édipo. Pés inchados. Podes me dizer se eu devo a minha mãe ou ao meu pai? Não sei. Quem te entregou a mim deve saber. Ela era tida como servidora de Laio. Trata-se, creio que a serva que você tanto deseja ver. Mas peço-te, pelos deuses, se ainda te interessas pela tua vida, livra-te dessas ideias. Já é demasiada a minha própria angústia. Malgrado, decifrarei este mistério. Move-me apenas o teu interesse, Édipo. Eu dou-te os mais convenientes dos conselhos. Por que tua mulher se retirou, senhor? Arrebatada por um desespero insano? E rompo o que tiver de vir. Mas minha origem, humilde como for, insisto em conhecê-la. Nada poderá mudá-la. Não há razões para não querer esclarecê-la. Se é lícito conjecturar sobre uma mortal que vejo pela primeira vez, eis a presença que tanto desejávamos, mas tu, Astéria, que anteriormente a viste, certamente tens opinião melhor a dar. Posso reconhecê-la? E se queres saber, ela servia a Laio. Ele era mais fiel que todos os demais. Serviste antigamente a Laio? Sim, eu era sua escrava, mas ele não me comprou. Desde pequena fui criada em casa dele. E como vivias? Que fazias para ele? Segui durante toda a tua vida teus rebanhos. Em que lugares demoravas mais tempo? No citero umas vezes, outras vezes perto. Podes me dizer se te recordas dessa mulher? Não posso responder de súbito. Não lembro. Não me é surpreendente a sua hesitação, mas eu vou reavivar a sua memória. É certo que nos conhecemos no Monte Cítero. A nossa convivência durava da primavera até o outono. Chegando o inverno, eu regressava de viagem. E ela trazia só as restos do rei Laio dos currais. Não era assim. Agora lembras? É bem verdade, mas... Vamos adiante. Lembra-se que um dia me deste uma criança para eu tratar como se fosse filho meu? Não ouvi bem. Qual a razão dessa pergunta? Pois bem, minha amiga, aqui está a pobre que nasceu. Queres outra petição? Não calarás! Não deves irritar-te. São duas palavras, e não a dessa estrangeira, que podem agastar-nos. Não respondeste à indagação. Levaste-lhe a criança a que ela se refere? Levei. E por que eu não morri naquele dia? É o que te espera agora, Cicerenciais. Será pior ainda se eu falar. Estás emaranhando-te em rodeios vãos. Entreguei o recém-nascido. E de que mãos o recebeste? Era teu mesmo ou de outra? Não era meu. Recebi-o das mãos de alguém. Gente dessa terra? De que casa? Não! Pelos deuses! Agora não me interrogue mais! Serás uma mulher morta se não responderes! Ele nascera no palácio do rei Laio. Simples escravo, então filho do próprio rei. Quanta tristeza! É doloroso de falar. Mais ainda de escutar, mas não te negues! Seria filho dele, mas tua mulher sabe muito bem onde está a criança e só ela pode esclarecer-nos.
Foi ela mesma portadora da criança? Sim, meu senhor. Foi Jocasta com as próprias mãos. Mas por que teria ela agido desse modo? Mandou-me exterminar a criancinha. Sendo ela a própria mãe, não te parece horrível? Ela tinha receio de uns oráculos funestos. Diziam que o menino mataria o pai. Por que levaste a criança a essa estrangeira? Por piedade, meu senhor. Mas pensei então que ela conduziria a um lugar distante de onde é originário, mas para o nosso mal. Ela salvou-lhe a vida. E se és quem ela diz, julgo-te o mais infortunado dos mortais. Desfazem-se as dúvidas. Ah, luz do sol! Queiram os deuses que essa seja a derradeira vez que a contemplo. Hoje tornou-se claro para todos aqui presentes que eu não deveria nascer de quem nasci, viver com quem vivo e mais ainda assassinei quem não devia. Existe hoje qualquer mortal cuja destinta seja pior? Quem foi ferido por um flagelo e um sofrimento mais violento? Quem teve a vida tão transtornada? Édipo! Ilustre, meu querido! Um filho que atravessou a porta por onde antes teu pai entrara. Ficaste enraivecido com teu pai, meu filho? Quando soubeste a sentença irrevogável imposta à tua noiva? Ou somos sempre amigos? Seja qual for minha atitude quanto a ti. Sou teu, meu pai. Com teus conselhos úteis traças minha conduta certa. Casamento algum me importa mais que a tua reta orientação. Jamais deves perder o senso, filho meu. Pela volúpia dos prazeres, ciente que tal satisfação esfria quando a mulher é perversa. Existirá então ferida mais pungente que uma esposa má? Deves repudiá-la. Deixa a moça desposar de alguém lá de outro mundo, já que eu a surpreendi. Só ela na cidade toda em ostensiva oposição às minhas ordens. Eu não serei mentiroso diante da cidade. Mato-a. A anarquia é perdição para a cidade e faz desertos onde existe lares. A submissão é a salvação para a maioria bem mandada. Devemos, portanto, apoiar a boa ordem, não permitindo que nos vença uma mulher. Só o tempo já vivido não nos deixe errar. Tuas palavras nos parecem bem faladas. Os deuses, pai, implantam no homem a razão, o bem maior de todos. Se falaste certo acerca dessas coisas, eu não posso dizer. Mas outros também podem ter boas ideias. É meu dever notar por ti tudo que os outros dizem, pois o teu senho inspirador de medo impede os homens simples de pronunciarem palavras que firam os teus ouvidos. Eu, porém, nas sombras, ouço o murmúrio. Nenhuma mulher mereceu jamais menos do que ela essa condenação. Eles comentam. Nenhuma, em tempo algum, terá por feitos tão gloriosos quanto o dela sofrido morte mais ignóbil. Não merece, ao contrário, um áureo galardão? Com relação a mim, meu pai, nenhum dos bens é mais precioso que a tua satisfação. Não penses, pois, que só a tua palavra e de mais nenhum outro é certa. Pois se um homem pensa que só ele é ponderado e sem rival no pensamento e na palavra, em seu íntimo é um fútil. Não há vergonha alguma em aprender cada vez mais, mesmo sendo sábio, não vês? Como as árvores flexíveis salvam-se inteiras, e as que não podem dobrar-se são arrancadas com a raiz. Exorto-te, recua em tua ira e deixa-te mudar. E se eu, embora jovem, posso dar-te opiniões, afirmo que nos homens o ideal seria nascerem já saturados de toda a ciência. Mas se não é assim,
Nós devemos aprender com qualquer um que fale para o nosso bem. Posso, na minha idade, receber palavras de sensatez de alguém da tua natureza? Se houver razões. Sou jovem. Olha mais então para os meus atos do que para os meus poucos anos. Crês que exaltar rebeldes é um ato louvável? Eu não te exortaria a respeitar os maus. E por um acaso ela não sofre desse mal? Não falam deste modo, cidadãos de Tebas. E eu devo mandar em Tebas com a vontade alheia? Falaste como se fosse jovem demais. Diz a cidade as ordens que me cabe dar. Não há cidade que pertença a um homem só. Pareces um aliado de uma mulher. Discute-os com teu pai, pior das criaturas. Porque agindo assim ofendes a justiça. Ofenda por impor respeito ao meu poder? Tu mesmo desrespeita, ultrajando os deuses. Caráter sórdido, submisso a uma mulher. Não me verás submisso diante de baixezas. A tua fala toda menos é por ela, por ti, por mim e pelos deuses dos finados. Jamais te casarás com ela ainda viva, pois ela morrerá, levando alguém na morte. O atrevimento te leva a tais ameaças? É atrevimento! Refutar ideias vãs! Chorando aprenderás que vão é o teu saber! Queres falar apenas, sem ouvir respostas? Pelos céus! Fique sabendo que essas censuras torpes não te alegrarão! E vá já buscar essa mulher insuportável para que morra ao lado do seu noivo! Diante dos seus próprios olhos! Não deves esperar que ela morra ao meu lado! E não me verás, nunca mais. A cólera, meu senhor, levou-o em disparada. A mente aflita é perigosa demais nessa idade. Pode ele praticar em retirada ações além da força humana, ou meditá-las. Não salvará do seu destino a moça. Que dores sentireis, que luto vos aguarda como cidadãos ainda fiéis a gente e a casa dos Labdastas. Nem mesmo as águas do Istre e do Fazes juntas agora purificariam esta casa. Tão grandes são os mares que hoje ela encobre. E os sofrimentos são ainda maior, quando autor e vítima são uma só pessoa. Gememos sentidamente pelos fatos já conhecidos. Vai contar-nos novos males? Jocasta não existe mais. Nossa rainha, com as próprias mãos ela deu fim à existência. Depois que fechou as portas violentamente, a infeliz lançou-se como louca ao leito nupcial. Aos gritos chamava por Laio há tanto tempo morto e gritava pelo filho que a destinaria a ser mãe de filhos do seu próprio filho, se merecesse este nome. Lamentava-se no mesmo leito que havia dado luz em dupla geração àquele esposo, tido de seu próprio esposo, e aos outros filhos, tidos de seu próprio filho. Aos gritos, Édipo acorreu, gritando-nos que lhe disséssemos onde se achava sua esposa. Em seu furor, não sei que Deus fê-la encontrá-la. Então, depois de dar um grito horripilante, como se alguém o conduzisse, ele atirou-se de encontro à dupla porta. Pudemos ver, pendente de uma corda, a esposa. O laço retorcido ainda a estrangulava. Entre outros horrorosos, o desditoso rei desfez depressa o laço que a suspendia. E a infeliz caiu por terra. De repente, o retirou das roupas dela broches de ouro que a adornavam. Segurou-os firmemente em suas mãos. E sem vacilação, furou os próprios olhos, gritando que eles não seriam testemunhas nem de seus infortúnios, nem de seus pecados. Nas sombras em que viverei de agora em diante, dizia ele, já não reconhecerei mais aqueles que não quero reconhecer. Vociferando, alucinado, ele ainda erguia as pálpebras e desferia novos golpes. O sangue que descia de seus olhos molhava toda a sua face, uma torrente.
sanguinolenta chuva em jorros incessantes. São ele e ela os causadores desses males. E os infortúnios de marido e mulher estão inseparavelmente entrelaçados. Ambos antes conheceram a felicidade. Hoje lhe restam apenas gemidos, vergonha, maldição e morte. Sofrimento horrível para os olhos. O mais horrível de todos que vi. Faltam-me forças para encarar-te. E eu desejava tanto fazer indagações, ouvir-te, olhar-te. É muito forte a sensação de horror que teu aspecto lastimável causa. Se alguém ser o Supremo Guia do Estado não se inclina por decisões melhores... Chega em boa hora! Creonte acaba de tornar-se o único guardião de Tebas, sucedendo-te! O que poderia eu dizer, meu esperar dele? Antes não fosse mais injusto com o Creonte. Não vim até aqui para insultar-te, Ed! Nem para censurar teus erros! Não demores, não venho com más intenções. É sobretudo aos consanguíneos, só a eles que as desditas de teus parentes, tanto vistas como ouvidas, inspiram piedade. Escuta-me, Creonte, pelos deuses. Peço-te pelo teu próprio interesse e não pelo meu. Lança-me para fora desta terra bem depressa, para um lugar onde jamais me serão dados os direitos de falar ou ser ouvido por qualquer ser humano. Eu já teria satisfeito o teu desejo, se não quisesse antes indagar do teu qual deve ser a minha conduta nessa hora. Suplico-te que tu mesmo cuides de um funeral digno para a infeliz indissepulta dentro do palácio. Não farás mais do que o teu dever, pois ela tem teu sangue. Quanto aos filhos meus, não devem preocupar-te, mas minhas filhas, zela por elas. Peço-te por tudo. Não é possível conhecer perfeitamente um homem antes mesmo de vermos no exercício do poder. Deixa-me tocá-las uma vez mais com estas minhas mãos. Sentindo-as pelo toque, queria que ainda as tenho como quando as via. Mandei trazê-las. Eu sabia, Édipo, que a ânsia de revê-las te invadiria a alma. Tu, Creonte, agora és pai dessas meninas. Antígono, Ismene, pois eu mesmo e a própria mãe delas nada mais somos. Ouve, não abandones essas criaturas frágeis do mesmo sangue teu à beira da sua própria sorte. Não lhes impõe uma vida como a minha. Sei muito bem qual é o meu dever. Já choraste demais. Só o Deus poderá decidir agora quanto ao teu banimento. Vamos, depressa. Mas os deuses me odeiam. Deverás afastar-me de Tebas, exilando-me. Com tais palavras atrairá somente maiores represálias contra tua pátria. Não pretendas mandar. Teu poder de outros tempos agora deixou de existir. Vede bem, habitantes de Tebas, meus concidadãos. Este é Édipo, decifrador dos enigmas famosos.
Ele foi um senhor poderoso e por certo invejastes em seus dias passados de prosperidade vulgar. Em que abismos de imensa desdita ele agora caiu. Filho do velho cego, a que lugar chegamos, Antígona? A que cidade? De que povo é essa terra? Quem poderá oferecer a Édipo sem rumo uma mísera esmola? Devemos, como forasteiros, consultar os cidadãos daqui e ouvir-lhe os conselhos. Meu pai, já vejo as torres protetoras da cidade ao longe. Este lugar é certamente consagrado. Há por aqui muitos loureiros, oliveiras e também parreiras. E sob essa folhagem os rouxinóis. Repousa nessa pedra gasta. Seu caminho foi muito longo. Pelo que vejo, estamos próximos de Atenas. Já posso ver os habitantes. Um deles já se aproxima. Em que lugar estamos e qual é o seu Deus? Ninguém pode pisá-lo nem demorar nele, pois suas donas são as deusas pavorosas. A gente desta terra chama geralmente de Eumênides onividentes. Outros povos preferem dar-lhes nomes mais de seu agrado. Então elas acolham favoravelmente esse seu suplicante, pois jamais me afastarei desse lugar, onde afinal agora sento-me. Por mim, não tenho pretensão alguma de remover-te da cidade. Antes, perguntarei à luz dos fatos o que deverei fazer. Então não me deixe de dizer aquilo que tanto espero de ouvir de ti. Afinal, que lugar é esse em que estamos? Este lugar é consagrado. Ele pertence a Poseidon, senhor dos mares. Nele mora o titã Prometeu, deus portador do fogo. O chão que pisas é chamado umbral de bronze destas paragens, sustentáculo de Atenas. Os campos próximos pretendem que Colono, o deus equestre, foi seu primeiro dono. E todos nós daqui usamos juntos o nome tirado dele. São coisas, estrangeiro, que não mereceram entrar na história. Vem-se aqui para aprendê-las. Seu governante é o rei que vive na cidade, Teseu, filho do antigo Egeu. E algum de vós poderá ir falar-lhe? Percebes, forasteiro, o que deves fazer se quiseres evitar um erro? És nobre, bem se vê, apesar da má sorte. Fica onde estavas quando cheguei e te vi, até que eu vá contar aos outros moradores. Eles decidirão se ficas ou se partes. Que decisão devo tomar agora, minha filha? Devemos adaptar-nos, pai, às tradições dos habitantes dessa terra, obedecendo-lhes sempre que seja necessário e os ouvindo. Jamais tirar-se-á contra a tua vontade. Resigna-te, infeliz, como estrangeiro em solo alheio, a respeitar tudo que ela prefere. E será capaz um cego de intrigar teu rei a ponto dele vir aqui presencialmente? O rei virá. Teu nome é de tal forma, célebre em toda parte, que ele, quando souber, virá no mesmo instante. Antígona! Vejo uma moça vindo em nossa direção, cavalgando uma poldra nascida no Etna. Protege-lhe o rosto contra os raios do sol. Será ou não será? Engana a minha impressão. A proporção que se aproxima, não me acaricia com o olhar alegre. Minha querida Ismene. Duplamente doces nomes. Pai, irmã, sofri demais ao encontrar-vos. E hoje sofro pela segunda vez ao ver-vos nesse estado. Ai, minha filha! E aqueles dois rapazes, os teus irmãos, o que fazem? E tu, Ismene?
Vivemos dias difíceis. Não vou contar os meus padecimentos, pai, tentando descobrir onde estavas vivendo. Não quero para mim o duplo sofrimento, tendo de repeti-los depois de sofrê-los. Estou aqui para informar-te das desditas que afligem teus desaventurados filhos. Antes quiseram fazer de Creonte o rei, na expectativa de livrar sua cidade da mácula. Mas veio-lhes à mente a tara antiga que segue a raça maldita. Agora, pobre pai, teus 2 filhos, 3 vezes arrogantes, estão separados por uma desavença súbita e funesta. Cada um deles tenta obter de qualquer forma um poder real para si mesmo. O mais novo privou do trono primogênito Polinices e o expulsou de sua pátria. Aqueles 2 infortunados, nascidos de um só pai e uma só mãe. Esse foi para Argos, rodeado de colinas, e lá conseguiu formar um novo exército graças aos amigos, que lhe proporcionará muitos soldados. Ele imagina que dentro de pouco tempo, Argos conquistará gloriosamente Tebas. Creonte virá buscar-te aqui agora, e não no futuro distante. Não quero tocar no homem, mas essas meninas me pertencem. E quais são as intenções dele? Ser mais explícita. Ele pensa em levar-te para as vizinhanças de Tebas, onde lhe seria muito útil, mas não quer que pises no chão de sua terra. Ele quer levar-te para as proximidades de suas fronteiras, para que não possa ser o senhor de seus desejos. Nem todo o tempo do mundo deu-te bom senso. Aviltas a tua velhice. Quem te contou isso que me dizes, filha? Os mensageiros de volta do altar de Delfos. Foi essa a mensagem de quem voltou a Tebas. Ouviu isso algum de meus filhos? Ambos estão perfeitamente a par de tudo. Então, aqueles 2 sórdidos põem a ambição ao poder real ao invés do dever de me chamar de volta. Sofro ao ouvir-te, mas tenho de confirmar. Então o meu desejo é que os deuses jamais extinguam essa funesta desavença. Nem aquele que detém o cetro poderá preservá-lo, nem aquele que abandonou a cidade poderá retornar a ela. Tebas baniu-me, e os meus 2 filhos que poderiam me ajudar nada fizeram. Essas meninas, ao contrário, dão-me o alimento de cada dia e segurança nas estradas. Compadeci-me de ti, Édipo, e também de tuas filhas. Pretendes realmente exterminar as tuas? Ah, que não tocou não morre. Lembra bem. Já decidiste como há de morrer a outra? Levando-a por deserta estrada. Hei de enterrá-la numa caverna pedregosa ainda viva, deixando-lhe tanto alimento quanto basta para evitar o sacrilégio. Eu não desejo ver a cidade imaculada. E quando houveres encerrado em sua cavernosa sepultura, abandonada para morrer ou enterrar-se em tal abrigo, e serão puras nossas mãos. Não tocarão nessa donzela. Túmulo! Cova profunda para a qual estou indo em direção aos meus, em que a morte muitas vezes já acolheu entre os finados. Eu, a última e a mais desventurada, vou para lá, antes de chegar ao termo de minha vida. Mas uma esperança eu tenho. O meu pai há de gostar de ver-me. E gostarás muito também, minha querida mãe. E tu também gostarás muito, meu querido irmão. Pois quando morrestes, eu expagi as santas libações. Obedeci às leis mais que ninguém quando te honrei. Creonte, porém, pensa que errei, que fui rebelde, meu querido irmão. E agora ele me leva. Um leito nupcial jamais terei. Nem alegrias conjugais sentirei, nem filhos amamentarei. Eu hoje sozinho parto ainda viva para onde os mortos moram. De novo os mesmos ventos violentos vêm vergastar-lhe a alma com seu sopro. Há muitas coisas maravilhosas, mas a mais maravilhosa é o homem. Soube aprender sozinho a usar a fala e o pensamento, mais veloz que o vento e as leis que disciplinam as cidades. Sutil, de certa forma, que desvia. Às vezes para a maldade, às vezes para o bem. Depois de ouvir de muita gente do passado que perfuraste os próprios olhos, reconheço-te, filho de Laio. Agora tenho plena certeza. Identificam-te os andrajos e este rosto marcado pela dor. Quero saber de ti, desventurado Édipo, que súplica farás a mim e à cidade com tua infortunada companheira? De
fato, a tua sina deve ser terrível. E não lhe ficarei indiferente. Eu que cresci no exílio, um desterrado como tu, que arrisquei como ninguém a minha vida, lutando muitas vezes em terras estranhas. Tua nobreza se mostra em poucas palavras, Teseu. Disseste quem eu sou. Resta-me dizer o meu desejo. Vim para te ofertar o meu sofrido corpo. O que desejas? Não pense então que teu exílio possa cobrir-te de glória. Enquanto eu desejava, eles me rechaçaram. És tolo se não sabe que o ressentimento é prejudicial durante a adversidade. Eu sofri demais, Teseu. Desgraça após desgraça. Aconteceu comigo que meus próprios filhos me expulsaram de Tebas, e eu, como parecida, nunca, jamais poderei regressar a ela. E que mal receiam eles, vindo dos oráculos? Atualmente está tudo bem em relação a ti. Porém, podem eclodir de súbito lutas armadas, capazes de destruir as boas relações que têm convosco. Assim, o meu gélido cadáver, em seu oculto sono sob a terra, um dia beberá o seu sangue quente, se os deuses não quiseram apenas mentir. Desde o princípio, rei, este homem demonstrou seu desejo de cumprir promessas a favor de nossa terra. E quem poderia ser indiferente, então, a este homem que nos vem como amigo? Ele chegou aqui na condição de suplicante em relação aos nossos deuses, oferecendo-nos a mim e a nossa terra um tributo que nada tem de desprezível. Em retribuição a tal favor, acolho-o como habitante do lugar. Se ele prefere ficar aqui, incumba-te de cuidar dele. Se ao contrário preferires, estrangeiro, partir comigo, a escolha depende de ti. Em qualquer circunstância, estarei de acordo. Tuas palavras são brutais. Não vês em que situação estás, Creu? Por tua origem, deveria ser bondoso, porém teus atos ainda futuros revelam que és mau. Ordeno que te cales. Por desígnio do destino nos unimos em matrimônio. Portanto, torna-se meu dever, por severidade e afeição, alertar-te. Quem não se satisfaz com um quinhão normal de vida e desejas o maior, parece-me em verdade um insensato. Dias sem números não reservam a ninguém nada mais que sabores mais próximos da dor do que da alegria. Então, velha Tiresias, quais as novidades? Nosso caminho foi um só, chefe de Tebas. 2 olhando pelos olhos de um, pois quem é cego precisa para caminhar de alguém que o guie. Eu nunca fui desatento a tuas advertências. A minha experiência atesta esse proveito. Por isso tens guiado bem essa cidade. Ouve, de novo está pendente a tua sorte. Que há? As tuas palavras fazem-me tremer. Pelos indícios que ouvirá de minha arte, logo saberás. Estava eu num antigo assento profético, onde as aves todas se reúnem dentro do alcance dos sentidos que me restam, quando no clamor confuso ouvi das aves estrídulas gritando maus presságios ininteligíveis, e deduzi que umas às outras se feriam com as garras mortalmente. Assim fiquei sabendo que nos rituais divinatórios os presságios não se manifestavam, pois é meu guia como eu sou guia de outros. E é por tua causa, por tuas decisões que está enfermo a Tebas. Nossos altares todos estão poluídos pela carniça do cadáver desditoso filho de Édipo, espalhados pelas aves. Por isso os deuses não escutam nossas preces, nem aceitam os nossos sacrifícios. Nem os pássaros dão sinais claros, pois já provaram de gordura e sangue de homem podre. Pensa então, os homens todos erram, mas quem comete um erro não é insensato, nem sofre pelo mal que faz e o remedia, ao invés de preferir se mostrar-se inabalável. Cede ao defunto então, não viras um cadáver. Pensei só no teu bem e é pelo teu bem que falo. Não me poupe também agora teu poder divinatório. Há muito tempo a tua confraria explora, me faz de mim o seu negócio. Negociai! Se for a vossa vontade, ouro. Mas aquele cadáver não enterrareis. Saberás alguém que o bom conselho é a riqueza mais preciosa. Tal como penso eu, a insânia é o mal pior. E estás enfermo e gravemente deste mal.
Não insultar o adivinho, calo-me. É gananciosa a raça dos profetas. E a dos tiranos ama só o ganho sórdido. Sabes que estás falando com o teu próprio rei? Sei! Pois graças a mim salvaste essa cidade. É sábio, mas também amigo da injustiça. Da parte que te cabe também penso assim. Pois não barganharás com a minha decisão. Então fica sabendo que não verás o rápido carro do sol dar inúmeras voltas antes de oferecer um parente morto e resgate certo de mais gente morta. Pois lançastes as profundezas um ser vivo e o sepultastes enquanto aqui retens o morto insepulto. Não tens nem tu tal direito. É violência tua usada contra os seus. Vê bem se é por ganância que digo essas coisas. Senhor, ele jamais previu mentiras à cidade. Eu sei disso. E tenho o coração perplexo. Ceder é duro. Mas só por intransigência deixar que a cólera me arruine também é duro. O que devo então fazer? Dize-me e obedecerei. Vá à caverna subterrânea e solte a moça. Para o cadáver insepulto, faze o túmulo. É o teu conselho? Achas que eu devo aceder agora? E sem demora, rei, a punição divina caminha por atalhos. Ah, terra celebrada com tantos louvores! Ilustre agora tuas lendas fulgurantes! Que é de novo, filha? Percebo o Creonte aproximando-se de nós com sua escolta. Nobres senhores, habitantes desta terra, percebem em vossos olhos um súbito receio em face à minha chegada. Não temais, não venham com más intenções. Sou velho e sei que piso em terra poderosa como nenhuma outra. Não é a vontade de um só homem que me traz aqui, mas a determinação de todo um povo. Por ser parente, me incumbiram de partilhar dos males deste infortunado. Deixa-te convencer, Édipo Desditoso, e retorna a Tebas. O povo cadmeu o chama justamente, e mais que a todos eu. Só se eu fosse a mais ignóbil das criaturas, não me comoveria com a tua desgraça. Em ver-te aqui, na condição de um estrangeiro permanentemente errante, um mendigo, amparado apenas pela filha, que jamais imaginei ver reduzida assim a tais extremos de penuria, sem jamais conhecer o casamento. É um ultrajo que acomete a ti, a mim e a toda a nossa nobre raça. Portanto, pelos deuses de teus ancestrais, peço-te, confia em mim e consente em regressar à tua pátria. Tu que te prestas a qualquer atrevimento e tens o dom de transformar numa trapaça com aparência enganadora até o mais honesto de todos os propósitos, dizei-me, por que viestes pela segunda vez a armar uma cilada em que a minha captura seria ainda mais penosa? Me ofertas bens em palavras, males da realidade. Não vens para me levar de volta à minha pátria, mas para me deixar nas imediações das fronteiras de Tebas, salvando assim a tua cidade dos perigos que sobreviriam dessa terra. Acha que com tais palavras estás atingindo-me mais em meus projetos do que a ti em tua causa? Nem todo o tempo do mundo deu-te bom senso. Aviltas a tua velhice. Advirto-te, em meu nome e em nome dos presentes, retira-te! Parte, estrangeiro! Sai daqui sem mais delongas. Não ages bem agora e não agiste há pouco. Chegou a hora de as levardes. Mesmo a forças, elas não resolverem vir espontaneamente. Que fazes, estrangeiro? Não quero tocar no homem, mas essas meninas me pertencem. Que ação praticas, estrangeiro? Afasta as mãos dessas meninas! Não me des ordens, pois não é o meu senhor. Repito-te que a soltes. E eu que te afaste. Não posso permitir que partas desta terra, levando em sua companhia as filhas de Édipo. Com tais palavras atrairá somente maiores represálias contra a tua pátria. Não levo comigo apenas as meninas, prendo e levo comigo Édipo. Canalha! Qual o motivo desse temor que me obrigou a interromper o sacrifício oferecido ao Deus dos mares, protetor de Colono, em frente ao seu altar? Por que tive de vir aqui com rapidez superior à de meus pés? Foi Creonte que ainda vês ali, disposto a retirar-se, arrebatando o meu maior bem, minhas filhas. O que estás dizendo? Apressa-te a ir até o local onde as estradas se interceptam. E quando aquele
Se eu cedesse a toda a cólera que faz jus, por certo não passaria impune as minhas mãos. Entras num território submisso à justiça, menospreza teus chefes e te atreves a tirar dele à força aquilo que te apraz. Nunca imaginei que Atenas acolheria um parricida com sua mácula. Um homem cujo Himeneu revelou-se incestuoso. Mais ainda, tenho a informação que o sábio conselho, com assento no topo da colina do Argos, proibiu a estada de estrangeiros desse tipo aqui. Foi por confiar nessa informação que tentei agora apoderar-me dessa presa. Este estrangeiro, rei, é um homem de bem. Suas degitas arruinaram-lhe a existência, mas lhe dão o direito de ser socorrido. Enquanto estiver aqui, não contradirei nada que disseres. Mas voltando a Tebas, sei bem qual é o meu dever. Trata de marchar. Tu, Édipo, deves ficar aqui em paz. Garanto que se a morte não me levar antes, nada me impedirá de devolver-te as filhas. Pobre estrangeiro errante, não irás dizer ao teu guardião que és um falso profeta? Já vejo tuas filhas, ambas se aproximam bem escoltadas, vindo em nossa direção. Meu Deus, deixa-se ver esse momento. Meu pai. Minhas filhas, eu não conhecerei desventura total se tiver vós perto de mim. Chegai-vos, abraçai-me e terei posto fim a essa solidão. Estou aqui te trazendo tuas duas filhas vivas, livres de todos os perigos que as ameaçavam. Ambas permanecerão contigo. Mas quero consultar-te acerca de rumores que ouvi há pouco tempo daqui. Embora pareçam um pouco importantes, talvez o causem admiração. Disseram-me que um forasteiro, apresentando-te como seu parente. De onde ele é? Que espera como suplicante? Dizem que pretende obter algo de ti. E logo partirá sem se expor a perigos. E quem quer ver-me apenas para um pedido? Medita um pouco. Não terás algum parente em Argos, ansioso por certo favor? Não me faça tais perguntas, Teseu. Já sei quem é o suplicante. É o meu filho detestado. Suas palavras me fariam sofrer mais que as de qualquer outro neste mundo. Mas como? Que há de tão doloroso no simples fato de ouvir suas palavras? Ouve, pai. Deves concordar com este homem. Permite-lhe atender a sua consciência, mas ainda ao Deus, pois esse é o seu desejo. A nós duas, meu pai. Concede-nos esse encontro com nosso irmão. Que risco pode haver em ouvi-lo falar? Seja então tudo como queres, filha. Uma vez é bastante. Afirmo que agora sua vida está segura, ancião, enquanto os deuses assegurarem a minha. Parece-me que o forasteiro se aproxima. Ele está só, meu pai. E corre de seus olhos lágrimas abundantes enquanto caminha. Está presente, Polinices. Meninas, que faço? Chorarei primeiro por minha própria desventura ou pela dele. Meu pai idoso que já posso ver. Vem encontrá-la aqui convosco em solo estranho, usando esses andrajos gastos. Eu, o maldito, fico a par desses horrores tarde demais. E testemunho que provei ser o pior dos homens aos tocantes cuidados para contigo. Mas junto a Zeus, e partilhando o mesmo trono, senta-se a piedade. Atenta aos nossos atos, que venha ela então ficar perto de ti. Não é possível corrigir faltas passadas, nem tampouco podemos torná-las mais graves. Por que não falas? Diz alguma coisa. Vai! Não te afaste de mim! Vós que sois suas filhas e minhas irmãs, tentai ao menos vós tirar uma palavra desses lábios intransigentes, para que ele não mande embora um suplicante do Deus, humilhado a tal ponto e sem resposta. Revela-lhe, infeliz, tu mesmo que te obriga a vir aqui. Muitas vezes, certas palavras de júbilo ou angústia, talvez ternura, podem até restituir a voz aos mudos. Então falarei tudo. Tomo primeiro como defensor o Deus aos pés no qual me encontrava, quando o rei mandou me levantar e vir ao vosso encontro. Agora desejo falar contigo, pai, para dizer-te por que vim até aqui. Fui banido de minha terra, e me exilei por ter querido como filho primogênito subir ao trono e reinar soberanamente. Etéocles, apesar de mais jovem, expulsou-me de minha pátria, sem mostrar-se mais valente e poderoso, apenas por haver seduzido a cidade. Parece-me que a causa dessa usurpação foi, antes de mais nada, a tua maldição! Assim como revelam os oráculos. Vim fazer-te como suplicante uma prece em meu próprio nome e em nome de meus aliados que se tinham agora mesmo Tebas e suas planícies.
o que sou aqui? Um simples pedinte, um exilado como tu. Se for teu desejo, já posso alardear triunfos, mas sem ti, não sei sequer se sobreviverei à luta. Em atenção àquele que o envia, Édipo. Diz ao recém-chegado algo que esclareça, e só depois dá-lhe ordens para ir-se embora. Perverso! Tu que quando tivestes o cetro e o trono, hoje usufruídos por teu irmão em Tebas, expulsaste tu mesmo teu pai e o transformaste simplesmente numa pátrida cujo aspecto te leva às lágrimas. É tua culpa se eu vivo nessa miséria. Se eu não tivesse gerado essas meninas a quem eu devo meu sustento e dependesse só de ti para viver, eu já estaria morto. Se os contingentes de que falas já avançam em direção a Tebas, ouve bem. Não poderás conquistá-la. Antes morrerás sangrentamente e o teu irmão cairá contigo. É esta maldição que vos lancei há tempo e reitero agora para a vossa ruína. Vai-te embora, filho sem pai, coberto de vergonha, levando as maldições que chamam contra ti. Do palácio, escutai-me agora. Nenhum sucesso nessa vida pode ser por muito tempo elogiado ou censurado. A boa sorte se põe de pé. O azar derriba felizes e infelizes incessantemente. E nem os adivinhos podem confirmar o que o destino prefixou para os mortais. Creonte, ainda há pouco, parecia digno de inveja em minha própria opinião. Ele salvara de seus inimigos este solo cadmeu. E nele era monarca, incontestável e glorioso pai. Hoje tudo está perdido. Se os mortais não são mais capazes de sentir prazer, então já não os considero mais criaturas vivas, mas míseros cadáveres que ainda respiram. Se queres, amontoa riquezas mil em tua própria casa e vive a magnificência de um rei. Mas se não te traz contentamento, então eu não daria nem a sombra da fumaça por todo o resto, pois para os mortais não há nada comparável ao prazer. Que novos males para nosso rei revelas? Aemon morreu. Matou o mão ligada a ele. A mão paterna? Ou terá sido a dele mesmo? Foi ele, em fúria contra o crime de seu pai. Era verdade o que dizias? Isso é passado. Cumpre-nos pensar no resto. Ouvi vossas palavras, cidadãos presentes. Feriram-me os ouvidos notícias tristes de tragédia na família. Dizei-me novamente qual foi a mensagem. Eu não ouço como estranhas tais desgraças. Falar-te-ei em condição de testemunha, minha cara senhora. Segui com teu esposo como guia até a desolada elevação onde jazia ainda por sepultar o corpo de Polinices. A deusa da encruzilhada e a Plutão oramos para suavizar sua cólera. Lavamos o cadáver com água lustral e com recém-colhidos galhos incineramos aqueles restos mortais. Com a mesma terra em que ele veio ao mundo, preparamos um sepulcro para suas cinzas. E caminhamos-nos depois em direção ao leito nupcial de pedra, onde estaria a noiva prometida à morte. Ainda de longe, um dos nossos ouviu sons, gemidos pungentes, vindo daquela estreia alcova. Quem ouviu, veio contar ao rei Creonte. Quanto mais perto ele chegava do local, mais o envolvia os sons confusos de gritos doridos. E entre soluços lúgubres, ele disse: Ide depressa! Aproximai-vos, servos! E quando chegardes à tumba, removei a lápide que a fecha! Foram logo cumpridas suas ordens. No interior do calabouço, vimos pendente a moça, estrangulada, em laço improvisado com seu próprio véu de linho. Aemon, cingindo num doloroso abraço, lamentava a noiva que vinha de perder, para a morte e para os atos de seu pai. Este, quando o viu entre gemidos horrorosos, aproximou-se com a voz compungida e chamou: O que estás fazendo? Que ideia te ocorreu? Qual é a calamidade que assim te faz perder o senso? Sai, meu filho! Eu te suplico! Eu imploro! O moço, todavia, com expressão feroz e sem responder, atacou o pai, sacando a espada de 2 gumes. Mas ele se desfiou e recuou. O filho, então, com raiva de si mesmo,
deitou-se sobre a aguçada espada que lhe transpassou o próprio flanco. Ainda no momento derradeiro de lucidez, enlaçou a virgem morta num languescente abraço e, entre golfadas súbitas, disparou em suas faces lívidas um jato de abundante sangue. E jazem lado a lado agora, morto e morto, cumprindo os ritos nupciais não nesta vida, mas lá na mansão da morte, e mostrando aos homens que dos defeitos humanos a irreflexão é incontestavelmente o máximo. Ela se retirou sem proferir uma palavra, boa ou má. Eu também estou atônita. Porém, espero que diante da notícia que acerca seu filho, não lhe pareça decoroso lamentar-se em público e prefira prantear lá dentro. Ela não há de ter ficado transtornada a ponto de cometer algum desatino. Não sei. Silêncios excessivos me parecem tão graves quanto o exagerado pranto. É, mas saberemos quando entrarmos no palácio se ela dissimula algum plano secreto em seu magoado coração. Disseste bem, pode haver ameaça em grandes silêncios. Não de alheia insânia, mas dos erros que ele próprio cometeu. Erros cruéis de uma alma desalmada. Vê de mortais um matador e um morto do mesmo sangue. Infeliz de mim por minhas decisões irrefletidas. Levou-te ainda imaturo, tão prematura morte. Tardaste a distinguir o que era justo. Quantas desgraças tens de suportar, Senhor? Uma trazes contigo em teus próprios braços. Em tua casa a outra que logo verás. E pode ver males piores do que este. Morreu tua mulher, mãe infeliz do morto. Há pouco, vítima de golpe bem recente. Boca inexorável dos infernos! Por que estás me matando? Sim, por quê? Mensageira da calamidade triste até de narrar. O que tens ainda a me dizer? É o fim sangrento da minha mulher caindo nessa sucessão de mortes. Ei-la presente. Já deixou sua morada. Ela cerrou as pálpebras em volta de trevas, ferindo-se com fina faca ao pé do altar, lamentando a morte deste e amaldiçoando nos últimos momentos a ti, o assassino dos próprios filhos. A morta que aqui vês lhe atribuiu a culpa nesta calamidade e até mesmo a da anterior. Com as próprias mãos, ela apunhalou-se no fígado assim que soube da desgraça atroz do filho. Levai imediatamente, servos, para bem longe, pois eu não sou mais nada. É boa a tua sugestão. Se pode haver algo de bom entre tantos numerosos males, quanto mais breve for o mal, tanto melhor. E que aconteça a última das mortes. E traga o meu dia final. Pois eu não quero viver nem mais um dia. Trate do resto quem tiver essa incumbência. Isso é futuro.
Antes, cuidemos do presente.